Muito bem, senhores, estamos de volta para mais uma reunião, mais uma aulinha de fundamentos de ciências de dados. E sempre nos perguntando: existe ciência sem dados? Não, não existe. Mas enfim, não vamos entrar nessas agora. Então, deixa eu recapitular muito rapidamente mesmo o que aconteceu até agora. Eu foquei bastante, até agora não, nos últimos só. Para você que está em casa aí em 2015, em 2025, vendo esses vídeos, você volta para os vídeos passados. Bom, o que a gente fez? Eu introduzi para vocês a função densidade de probabilidade gaussiana, ou também conhecida como normal, multivariada. Primeiro a gente fez a univariada, depois a gente fez a multivariada. E aí eu disse que depois que você implementasse você mesmo, você nunca mais precisava usar a sua própria implementação, você podia usar as que estão implementadas no Python ou no R, que é o que o pessoal gosta mais aí, ou acho que no Excel não dá. Ou em C, se os corajosos aí tiverem coragem de fazer em C, também deve existir, mas não precisa usar, tá? Nós vamos usar, não precisa usar o que você implementou, pode usar dos pacotinhos existentes. Eu só queria que você implementasse uma vez. E para que a gente vai usar isso? A função densidade de probabilidade gaussiana, ela tem muitas utilidades, muitas. Mas a gente aqui nessa disciplina vai usar para duas coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Então, deixa eu recapitular aqui o que era o kernel density estimation, tá parecendo massacration, kernel density estimation, massacration. A gente, KDE para facilitar a vida, é a estimação não paramétrica de densidade de probabilidade, que é muito mais a ver com o universo de ciência de dados do que da estatística tradicional. Porque no universo de ciência de dados que a gente vê hoje em dia, em princípio, você está falando de uma abundância de dados. Talvez não big data, pode ser, que nem alguém falou aí na aula, big enough data, eu gostei desse termo. Grandes dados, lá, em português é big data, é até esquisito, né? Dados grandes, né? Dados enormes, enfim. É uma técnica bem apropriada para esse tipo de regime, onde você tem dados o suficientes para poder deixar os dados falarem sozinhos. Então, unidimensional, só para facilitar a vida aqui, você tem x, você tem f de x, e aí você tem suas observaçõezinhas, que eu vou pôr de vermelhinho. Cai um aqui, um aqui, um aqui. E não é só isso e pronto, senão você ia precisar de estatística tradicional, porque e muita fé na matemática e assumir um monte de coisa e depois esquecer que você assumiu, porque só com 3 não dá para fazer muita coisa, né? Nem com 10. Mas quando você tem 10 mil, você tem um monte. 10 mil também exagerei. Você consegue fazer coisas do seguinte tipo. A gente foi lá e colocou uma gaussianinha sentada em cada ponto experimental. Por exemplo, esse. Então, aqui tem uma gaussianinha, aqui tem uma outra gaussianinha, aí tem uma outra gaussianinha do lado. E quando você junta todas essas gaussianinhas, fica uma coisa assim. Aqui fica sem graça, porque só tem esportivo, são artefatinhos de coisinhas que acontecem mesmo, quando os dados, por mais que você tenha Big Data, sempre vai ter um outro espaçado por aí, esparçado por aí realmente forma esses piquinhos que não tem muito significado, mas vão aparecer no método, e o negócio assim, pronto. Lembrou? Essa PDF aqui, ela não tem fórmula, mentira, tem sim, né, se for pensar bem, não tem fórmula tradicional, então. Tradicional. Por que eu falei que é mentira, tem fórmula assim? A fórmula dela é essa daqui, ó. F de x é igual a uma somatória de j indo desde 1 até o último ponto experimental, de g de x, x centrado em xj, observação xj, e com uma janelinha h, tudo isso aqui dividido por n, pronto. Então, é possível, ela tem fórmula? Tem sim, é uma fórmula grande, esquisita em termos de somatória, sendo que g de x, h, nada mais é do que 1, 2, raiz, é a gaussianazinha, 1 sobre h, no lugar do sigma, e elevado a menos meio de x menos xj, ou seja, no lugar do mi quadrado, dividido por 1 sobre hzinho quadrado. Só para ficar... Isso aqui eu estou relembrando pela milionésima vez. Esse aqui está no lugar de mi, locação não de alugar, mas de local, e esse daqui está no lugar
de sigma, dispersão. Beleza? Tudo bem? Lembrou? Dá para escrever isso? Dá para isso aqui é altamente dependente dos dados, porque se esses pontos estiverem errados, ele não percebe, ele faz... Esse é o lado ruim, né? Só falei de lado bom de fazer PDF não paramétrica seguindo os dados, mas não falei do lado ruim. O lado ruim é coisa desse tipo aqui. Aparece isso aqui, ele não é absorvido no modelo, ele não percebe que é uma exceção fluke, ele não é flute, hein? É fluke. Ele não percebe que é uma exceçãozinha e modela do jeito que você mandou modelar. Tiver um dado aqui, ele põe. Então, isso aqui é um negócio que é um artefatozinho. Provavelmente seria melhor que a coisa fosse assim. Mas não temos modelo para isso. Então, e outra coisa é que ele é totalmente dependente dos dados. Se isso aqui estiver errado, ele segue exatamente o que os dados mandaram. Exatamente não, mas muito fortemente o que os dados mandaram. Beleza. Aí a gente fez isso, porque isso é muito legal, muito moderno, e eu já cansei de falar, vou falar só mais uma última vez. Quando você tem a PDF na mão, você faz um monte de coisa legal. Você acha o topo, você acha isso, você acha aquilo, faz probabilidade, a gente vai fazer isso. Beleza. Aí a gente subiu o tom um pouquinho, pedi para vocês implementarem a mesma coisa, só que multivariado. Então agora f de x, não, vou botar g, só para ficar com a notação parecida. G de x, só que agora x não é x mesmo, é x vetor, entra uns... Ixi, mas agora eu vou sofrer aqui com as notações. Vou chamar de D de dados, pronto, D de dados e sigmão, não, eu chamei de misão, né? De misão não, de mi vetor e sigmão, ping. Pong. Maravilha. Aí a gente fez 1 sobre raiz de 2π elevado a k, que era k da dimensão, vezes 1 elevado o determinante de sigma, o expoente de menos meio de, agora precisa de um cuidado aqui, x menos mi, menos mi negrito para ficar vetor, transpositado, ficou feio. Sigma menos 1 porque é a inversa de x vetor menos mi vetor, sem transposta nenhuma, acabou. Aí os caras que vieram na última aula para mostrar suas implementações, todo mundo fez bonito, aí depois uns não tinham feito ainda, porque nem era para fazer, mas aqui tem umas vírgulas, tá? É que eu tenho preguiça de escrever essas coisas, então eu deixo pro leitor. Isso aqui não é x vezes y. Aqui tem um vezes que eu não estou pondo, aqui tem um vezes que eu não estou pondo, que é matricial, porque à medida que a gente vai subindo o nível, vai ficando mais informal e mais assim, eu vou assumindo que você está entendendo o que eu estou falando. É uma hipótese perigosa, mas se você falar, professor, como é que é isso mesmo? Eu explico, tá, mas assim, aqui tem um vezes especial, vou até botar mais gordinho, é de matriz, não é dot product. A gente discutiu tudo isso na última aula, quem precisar voltar a ver o vídeo lá, não gravei da última aula, que foi um negócio só para ver os códigos das pessoas, mas a gente discutiu isso, e se pelo contexto você não perceber, e vou falar isso não é para ofender ninguém, hein, não me cancela não, tá? Não vai ligar pro governator e falar para ele cancelar o PSUR, mesmo porque não dá para fazer isso, só se eu fizer um negócio muito grave. Já tentaram no passado, mas não deu certo. Se eu fizer um negócio muito grave, pode ser, mas um negócio light, como eu vou falar o que eu vou falar agora, não adianta. Mas, em princípio, eu não quero que você me cancele do seu coração. Mas eu vou falar mesmo assim. Gente, chega uma hora que eu vou assumir que você sabe o que eu estou falando e que se você não souber, você está com problemas, tá bom? Se você não souber que isso aqui é um vezesinho normal e que esse vezes aqui é de matriz, na primeira vez tudo bem, você pode se confundir, eu explico. Mas depois de uns par de vezes que eu já estou falando, às vezes não tem, mas beleza, para de... Deu para entender, né? Então aqui tem umas vírgulas, significa que essa é a entrada, são três inputs, 2 parâmetros, blá, blá, blá. Bom, falamos bastante disso. Quem acompanhou já cansou de falar isso. Não vou punir aqueles que vieram direitinho, contando pela milésima vez a mesma coisa. Beleza. Então tem essa funçãozinha G aqui. Agora começa a parte nova. Eu quero fazer a mesma coisa. Tudo bem até aqui, ping? Pong. Maravilha. Então eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz unidimensional, só que agora tri. Eu não vou nem chamar isso aqui de sigma, vou chamar de... Para ficar igual, vou chamar de Hzão, tá bom? Para ficar igual no sentido do mesmo espírito aqui, ó. Vai ser o mesmo espírito. Vai ser uma função que tem somas de gaussianinha, só que centradas nas observações. Só que agora, o negócio é 2D, ND, mas é o mesmíssimo raciocínio, tá? Eu espero que fique claro à medida que a gente for avançando aqui. Vai ser uma somatória... Ixi!
por que esses caras não escolhem símbolos diferentes? Né? Você deve estar falando, professor, por que o cara não escreve um outro símbolo aqui, sei lá, lambda, para ficar parecendo aqueles negócios de fraternidade americana, lambda, lambda, teta, sabe? Por que não escolhe outro símbolo para não dar pau? Não sei, é uma tradição. As pessoas que inventam, as vacas sagradas da área que falaram vai ser sigma, acho que elas nunca pensaram que você ia somar um monte de sigmas. Pensou que legal você fazer uma somatória de somatórias? Só que a somatória aqui, se você quiser realmente quebrar tudo, você chega e faz assim, a somatória, só que isso aqui é uma matriz, ó, já pensou? Isso sim vai dar nó na cabeça. Dois símbolos iguais para a mesma coisa, isso aqui é querer dificultar em vez de facilitar, mas não fui eu que inventei isso, então aqui vai ser uma somatória, de J indo de 1 até N observações, aqui eu mudei, tá vendo? De Gzinho, de X, só que agora, quem vai fazer o papel dos vetores de média, né? A gente já fala vetores de média, já dá spoiler no final, que é a média. Mas os vetores de locação, na gaussiana genérica pode ser qualquer coisa, mas quando a gente está falando do KDE e agora mais dimensional, esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Esqueci de falar isso, estou sendo antididático. Generalizar para mais dimensões o que a gente fez aqui. E se der tempo, não, tem que dar tempo, a gente vai começar a implementação, eu vou fazer, e você vai olhar, e aí depois em casa você continua para amanhã, tá feito, ou pelo menos bem encaminhado. Mas hoje eu que vou falar, tá? Hoje que eu vou fazer, você fica aí assistindo. Quer dizer, eu que vou falar no sentido eu que vou fazer. É claro que vocês são bem-vindos para intervir a qualquer momento, em particular agora ping. Maravilha. Então, ó, agora tem que tomar um cuidadinho aqui com a anotação para não confundir. Então, eu vou sair na tangente aqui para dar uma esclarecida. O que é isso aqui? É um vetor x1, x2, xk dimensional. Não sei qual é a dimensão do seu problema, quer dizer, sei sim, a gente está lidando com dois, mas hoje eu quero fazer genérico aqui. E aí depois a gente cai para 2, mas isso aqui é genérico. Então, isso aqui é o valor de entrada. Quando você perguntar qual é f de 0,3, 8,1 e menos 21,7, quando você perguntar esse f aqui, e com os seus parâmetros aqui, ele vai devolver 35,2. Pronto. É isso que esse negócio vai fazer, tá? Você vai entrar com um vetor, posição no espaço 3D, na qual eu quero saber valor da PDF, tá bom? Vou pôr isso aqui mais para baixo, que isso aqui está me atrapalhando, senão vai ficar feio. Não, vou deixar assim, fazer o seguinte, vou pegar, depois eu continuo ali a formulinha. Então, esse aqui vai entrar um valor k-dimensional, e estou assumindo que aqui são seus parâmetros. Opa, alguém falou alguma coisa, parâmetros. Momentinho. Pois não. Diga. Professor, mas daí, sei lá, um exemplo dois-dimensional, né? Bidimensional. O PDF não deveria ser, tipo, formar uma forma, né? Devolver também um valor com duas dimensões? Ele sempre vai. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Então, vamos esclarecer isso, que isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. As pessoas confundem. Ainda bem que você perguntou. Não é a primeira vez que eu escuto isso. Vamos colocar. Então, olha só. Olha aqui nesse exemplo. Exemplo 1D, tá bom? Um-dimensional. Exemplo um-dimensional. Entra um negócio 1D e sai um número. Então, entra 1D, sai número. Fechou? Se você fizer isso para vários x, aqui, para vários x, você vai montando o grafiquinho. Um y aqui, outro y aqui. Beleza? Esse aí acho que estava de boas. Então, eu vou me permitir colocar um f de x aqui. Ou, se não, eu vou botar aqui, ó, y, e aí essa daqui vai ser f de x. Maravilha, esse aí você falou, não, esse aí eu entendi. Agora, vamos subir o tom mais um pouquinho. Vamos para 2D agora. 2D recebe 2, um x e um y. Não, vai ficar ruim. Recebe um x1 e um x2. Então, o f recebe x1 e x2. Recebe um vetorzinho x1 e x2. E cospe um y. Um número. Então, entra 2D, sai
1D, sai um número. Então, é uma funçãozinha assim, uma função que recebe um negócio em R2 e cospe um negócio em R, positivo. Beleza? Agora eu vou subir mais. Você que perguntou, tá de boas por enquanto? Não, tá de boas, eu entendi. E aqui tem um f de x, y. Agora, vamos supor uma 80 dimensional. Agora não vai dar para desenhar. É uma função que recebe no R80 e cospe um número no R+. Então, vai ter um f de x1, x2, até chegar em x80 e vai cuspir um número. Entra 80. O cara disse, já entendi, e eu continuei falando. Então, por que pergunta, né? Foi mal. Foca. Beleza, então vamos voltar. Então tá. Então, nesse exemplo K-dimensional, é uma funçãozinha, uma funçãozinha que recebe K, a entrada, não, é o RK de entrada e cospe alguma coisa no R+. Só que isso aqui é coisa de matemático. No mundo da computação é mentira que recebe RK, ainda precisa dessas outras coisas que a gente está chamando de parâmetro, tá? Mas agora nós estamos falando de matemática, então é uma função parametrizada por esses monstrinhos aqui, mas que recebe RK e cospe R+. Tá bom? Ping? Pong. Bom, então vamos voltar aqui para baixo aqui e vamos continuar esclarecendo o que vai acontecer. Ups, fiz alguma coisa errada. Ô, professor, Fale. no caso aí, então, H está servindo como a matriz de covariância k-dimensional. Perfeito, é isso aí. O que eu vou fazer agora é justamente isso, explicar ela com mais detalhes, mas é isso mesmo. Só que cuidado, não é uma matriz de covariância de verdade, é uma matriz de covariância fake. Como é que é? Fake no sentido de que... Ai, meu Deus, a janelinha não está dando certo aqui. Fake no sentido de que é similar a essa daqui, ó. Similar a essa, tá vendo? Ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui nos meus... Estou fazendo... Um momentinho só, estou fazendo uns Ctrl Z aqui e nada está rolando. Tá, beleza, agora sim. É fake no sentido que é similar a esse aqui. Isso aqui não era uma variância de verdade, era um parâmetro de janela arbitrário que a gente colocou, que era a gordureza disso aqui, que eu pintei de azul. Então é fake nesse sentido, tá? Não é a covariância dos dados de verdade. Eu falei outro dia que covariância era uma coisa importante por si só. Acho que eu falei na aula passada, sei lá. Não lembro mais. Não sei se gravou. Mas que era importante por si só. Nesse caso, dessa aplicação, eu vou repetir que isso pode ser confuso. A gaussiana n-dimensional, a unidimensional ou a k-dimensional, elas existem por si só, tá bom? Elas servem para várias coisas. Elas têm várias aplicações interessantes. Uma das aplicações é isso que nós estamos fazendo. Uma delas, tá bom? E neste caso, quando você usa a densidade de probabilidade gaussiana como ferramenta para conseguir um KDE, como ferramenta para fazer uma PDF não paramétrica, que é mentira, porque está cheio de parâmetros, inclusive H é um deles. Quando você usa a gaussiana como ferramenta, você vai fazer algumas exigênciazinhas nela. Uma das exigênciazinhas nela é esse negócio aqui. Tudo bem? Mas a gaussiana multivariada existe por si só. Ela tem um parâmetro que se chama matriz de covariância. Por isso que toda vez que eu ensino esse negócio, não importa o nível, pós-graduação ou quinta série, falou que eu ensino na quinta série. Bom, agora é homeschooling, a gente ensina qualquer coisa para qualquer um, a gente faz o que for possível. É emergencial e AD. Então, a matriz de covariância, ela existe por si só, independente da gaussiana. É uma coisa de variáveis aleatórias, que a gaussiana utiliza. Por isso que eu não gosto de, logo de cara, chegar e falar, você tem uma gaussiana de média mi, desvio padrão sigma.
Eu não gosto de fazer isso. Todo mundo faz isso, mas eu não gosto. Por quê? Porque ela acaba consolidando na cabeça das pessoas de que essa é a média, esse é o desvio padrão. Na verdade, é um parâmetro de locação e um parâmetro de dispersão, que por não coincidência, por isso que ganha o nome de uma pessoa, por isso que ela é tão importante, mas vamos fingir que é coincidência, é spoiler alert, por obra do destino, por caprichos do destino, esse parâmetro de locação dá justamente a média, e esse parâmetro de dispersão dá justamente a variância, a raiz da variância. Tá bom? É uma coisa mística, é um alinhamento de planetas, mas não precisava ser assim. A variância existe por si só, a matriz de covariância existe por si só, e a gaussiana também existe por si só. Independente de qualquer coisa. Neste exemplo específico, nessa aplicação específica que nós estamos fazendo, que é muito útil no mundo de ciência de dados, a gaussiana entra como ferramenta. E uma das coisas que a gente pede para ela é, põe o seu parâmetro de dispersão igual a H. Aliás, devia chamar parâmetro de dispersão, porque nesse caso aqui não tem nada a ver falar que é desvio padrão. E tudo isso foi uma conversa longa para justificar a fala do coleguinha que disse, então isso aqui vai ser a matriz de covariância? Sim, mas se eu pudesse eu chamava de outra coisa, para nunca confundir você de que aqui não vai ter covariância nenhuma, na verdade. É um parâmetro do tamanho da janelinha. Caiu a ficha de uma vez para todos nós? Sim. Pong. Caiu a ficha? Acho que entendi, sim. Porque se não caiu, eu vou tentar explicar quantas vezes for necessário, porque isso é importante conceitualmente e abrirá a sua mente para coisas que você não vai ver nessa disciplina, mas vai esclarecer. Falar, entendi. Por isso que eu estou insistindo tanto nisso. A Gaussiana é importante, a média é importante, o desvio padrão é importante, a covariância é importante, e no caso da Gaussiana, por um fato fortuito do universo, elas se juntam na mesma coisa. Mas tem distribuições, funçõezinhas, que têm parâmetros diferentes, que não é sigma, não é covariana, nada disso. São parâmetros diferentes. É que no caso da Gaussiana, eles se confundem na mesma coisa que você descobre mais tarde, no fim do filme, que foi o mordomo que matou. Entendeu? Não, entendi. É tipo os inputs da função, mas, na real, só por ser a gaussiana que é a matriz de covariância, ou sei lá o quê. Exatamente. A gaussiana, ela precisa de um parâmetro que depois, mais tarde, no fim do filme, você descobre que é justamente a covariância. Mas tem outros que usam outras coisas de entrada. Então, tá. Então, e o que é no nosso caso aqui, né? Então, vamos voltar. Então, eu estava escrevendo a nossa função f vai ser uma mistura de gaussianas. O que vai ser isso aqui? Esse daqui é a sua matriz de dados, por isso que eu chamei de D. Matriz de dados. A gente pode fazer a anotação assim, para ficar intuitivo, ó. Vamos chamar de... mas aí estamos chamando nossas observações de x, e o x também de x, isso vai dar confusão, hein? Eu vou botar assim, ó. Eu vou chamar de x1 até xk do senhorzinho 1. Esse é o cliente número 1. Aí depois tem o x1 até o xk do senhorzinho 2. Aí, depois tem o x1 do senhorzinho 3, até o último aqui, xk do senhorzinho 3. E aí, finalmente, o último de todos é a dimensão 1 do senhorzinho n. Finalmente, aqui é a dimensão K da observação N. Beleza? Essa é uma matriz K por 1. Essa daqui é uma matriz K por N. Ela fica ela cresce para a direita aqui, quanto mais dados você tiver. Mas de assim ela é fixa, ela não cresce. Vamos lá. Cresce com os dados. Pera, professor, qual a diferença dos x da matriz K por 1 e da matriz K por N? Esses daqui, ó. Eu entendi que o maior é os dos dados, mas e o outro? Então, esses aqui são os dados, você entendeu já, dados fixos, observados. É o dataset, por exemplo. Números, dataset, sei lá que mais nome que a gente pode dar. Esses aqui são fixos, foram os numerinhos que você obteve lá do iFood.
São os números dos clientes, as dimensões, todas as medidas de um certo cliente, todas as medidas de outro cliente, assim vai. Esse daqui não. Esse daqui são as variáveis livres, como é que chama isso? São as nossas variáveis. É que variável é um nome muito ruim, porque em computação variável é termo protegido, que nem objeto, é termo protegido, você não pode falar nada que nem em direito fala, não, processo. Não, em direito, processo é uma palavra protegida que tem significado, definição, e aí acaba dando confusão. Mas aqui são as variáveis. Variáveis no sentido matemático. É aquele número que você fica mudando para saber quanto vale X. Fica mudando. É o que está no gráfico. Sacou? É o eixo. Sei lá, não sei mais o que dizer, mas melhorou? Sim, eu acho que deu para entender. Então, esse aqui é fixo, são os seus dados, esse aqui não. Esse aqui é onde você quer descobrir quanto vale a densidade, tá bom? Certo. Beleza. E, finalmente, o que o colega... Ixi, mas agora eu vou ter que dar um rolê aqui nas setinhas. Vou fazer assim, ó. E depois eu copio o causal. Esse aqui é a matriz... E aí eu vou botar entre... É a matriz de covariância. E aí eu vou botar que de covariância não tem nada. Que de covariância não tem nada. Puxa vida, absurdo. Então, velhinho, é assim que é, tá? A banda toca desse jeito, não fui eu que inventei essas coisas. É assim que é, infelizmente. E como é que é essa matriz aqui? Essa matriz vai ser uma matriz assim, ó. Ela vai ter H1 aqui, H2 aqui, H3 aqui, ao quadrado, né? Desculpa. Eu sempre esqueço desse quadrado. Até chegar no último HK aqui, e o resto é tudo zero. Nossa, mas 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É uma matriz diagonal? Sim. Mas por que isso? Porque nós estamos falando da aplicação específica de isso aqui, de KDE, de Kernel Density Estimation, só que agora nós estamos falando de mais D do que um D. Quando era um D só, você só tinha esse aqui que você escolhia arbitrariamente. Você falava, mentira, né? Existem métodos para escolher a melhor janela e tal. Aqui não veio ao caso por enquanto. Aqui é simplesmente a janela. É o tamanho dessa janelinha aqui, é o grau de embaçação que você vai dar no seu filtro gaussiano, o grau de blur, o grau de pixelização. Todas essas coisas são termos parecidos. Eles não são estritamente iguais, mas eles são termos muito parecidos, jogados em tudo quanto é área da literatura, mas nós estamos sempre falando da mesma coisa. Tudo bem, minha gente? Quando era um D, você tinha esse parâmetrozinho da janela. Então, quando fala que é um método não paramétrico, é mentira, né? Porque, só para começar, esse é um parâmetro. Se você tem que ajustar qual vai ser o tamanho da janela. Se botar ela muito gordinha, fica assim, ó. Se você botar ela muito fininha, fica assim, ó. Porcaria. Também não serve. Por isso que existem métodos para lidar com isso, que eu não abordei e nem vou abordar. Você vai pegar tudo que for default aí nos pacotinhos que você estiver usando, mas você sabe que quanto maior a janelinha, mais esse negócio ficou gordinho. Mais a influência do... Tem um pessoal de redes neurais também, que Self-Organizing Maps, SOM, que também coloca Radio Based Function, né? RBF, Radio Based Function, é outro blurb para a mesma coisa, mas tudo bem, então não vamos respeitar área nenhuma. É que eu fico bravo quando você começa a aprender as coisas, fala, tá, você está falando só disso. A galera gosta de enfeitar o pavão, sabe? De botar chantilly em cima de tudo, mas tudo bem. Tem a ver com história, tem a ver com quem descobriu primeiro, tem a ver com áreas separadas que descobriram a roda independentemente, depois, nossa, você também usa a roda? Eu também, nossa. E como você chama na sua? Eu chamo de Radio Based Fucking Function. Você chama de quê? Eu chamo de gaussiano. Que legal, entendeu? Isso acontece bastante. Mas aí tem lá Radio Based Function, que é um negócio assim, que você põe o raio que vai considerar, não sei o quê, do aprendizado do neurônio, blá, blá, blá. É a mesma coisa. Uma gaussianinha e aí o raio do aprendizado, blá, 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 é essa janelinha com que você vai considerar mais GUR, mais largo ou mais curto, tá bom?
Mas também não estou aqui para ficar desrespeitando a área dos outros, tá? É só para ficar mais, sei lá, só para ficar mais divertido, mais leve entre a gente, mais informal, mas não é para ficar desrespeitando a área de ninguém, não, tá? Radio Based Function existe, beleza. Beleza, mas foca. Ping. Pong. Cada vez que eu falar um negócio controverso, eu mando um ping, e aí você dá um pong e você vira cúmplice. Não dá para falar, eu não estava nessa parte da aula. Então, ó, a matriz de covariância aqui, que eu estou chamando de Hzão, é só isso. Por quê? Porque eu não vou botar um monte de covariâncias malignas e entre dimensões, quando não precisa, né? Uma coisa, isso aqui, nós estamos usando a gaussiana como ferramenta para construir um KDE K-dimensional, um KKDE. KKDE, tá bom? Beleza? Isso aqui também são números. Números fixos, parâmetro, pode chutar com bom senso, ou usar métodos que dizem o ótimo, seja lá qual for o ótimo. No R, por exemplo, está lá dizendo, usa o método de fulano de tal para achar o ótimo. Mas deu para entender a moral da história? É muito importante que você faça o paralelo com isso, com um D. Eu vou até trazer aqui para baixo, hein? Importantíssimo que você faça o paralelo com um D. Porque quando você compreende que isso aqui nada mais é do que uma versão K-dimensional da mesma coisa, tudo fica mais fácil. Parece que cai a ficha. É só isso, é só uma versão n-dimensional. Só que é poderoso, né? Quando eu digo só, é no sentido de tentar te animar. Porque é um negócio poderoso, simples, computacionalmente até que fácil, mas que resolve muita coisa na vida. Então, vamos voltar para o paralelo aqui. Agora eu vou finalmente escrever minha F. Opa, peraí. F de x, também tendo como parâmetros a matriz de dados, o dataset. Não sei nem porque que eu coloquei estiloso, assim, isso é uma matriz. Vou botar só D mesmo. E o Hzão. Ela é uma somatória, e agora isso aqui é somatória, hein? Não é mais de 1 até o último dos dados, até o senhorzinho, hein? De G de x, quem que vem aqui? Esqueci. Vem o vetor da vez. Então, é o senhorzinho da vez. Seria, a notação, eu vou botar assim, ó. Cada livro põe uma notação diferente para isso, tá? Vou botar assim, ó. Agora sim é vetor. Eu vou tirar aquele vetor de lá para não confundir. Vou tirar esse daqui. Vou deixar só. Aqui não é vetor, não, é uma matriz. Pronto. Mas esse aqui é vetor. Fala, desculpa. Aí você está pegando uma coluna de cada uma dessas matrizes Isso de dados. mesmo. Exatamente isso que eu ia falar daqui a pouco. Isso mesmo. H. Tudo isso somado, tudo isso 1 sobre N, tá? Só para ficar. Vamos fazer bonito, fazer assim. Pronto. Agora vamos expandir esse negócio. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O primeiro, então isso aqui é um G de x D1 vetor H mais G de x vetor D2 H. Vai indo, até que vai indo, até chegar no G de x vetor dn-1 H, e o último é G de x, acabou meu espaço, x dn H, acabou o espaço, tudo isso aqui dividido por n. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui para a gente expandir. Vamos expandir ele. O que é isso aqui? G de x vetor, D de vetor n-1, H. O que é isso aqui? Esse é a gaussiana 1 sobre raiz de 2π. K
vezes 1 sobre determinante de quê? Determinante do quê? Vamos pensar agora. Se fosse uma H, só, não é? isso mesmo, determinante de H, nem precisou pensar. Hzão. Gazão, que é sempre igual, notou que é sempre igual? Para esse, é sempre igual. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma modelagem, de uma gaussiana que tem covariância, blá, 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 blá. Nós estamos usando a gaussiana como ferramenta, como radial base function, como ferramentinha para fazer isso aqui n-dimensional. Então, isso aqui é um parametrinho, o tamanho do blur da janela. Só que em 2D, ou ND, ou KD também precisa do parâmetrozinho da janela. Então, o H é sempre o mesmo. Exponencial de menos meio de... Agora vamos aqui, x menos... E agora, o que vem aqui? Se fosse antes, eu metia um misão aqui, né? Um mi vetor. Mas nessa técnica do KDE aí, que só deixa os dados falarem e faz a estimação não paramétrica, totalmente data-driven, blá, 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 o que eu ponho aqui? É o cara da vez aqui. É o D, que nesse exemplo é o D. E esse exemplo, como o coleguinha falou agora há pouco, esse é o cara que está aqui. Esse vetor coluna aqui, ó. O N-1. Deixa eu melhor fazer separado. Espera aí. Pô, esse silêncio é porque ninguém está entendendo nada ou porque está muito fácil? Eu preciso saber. Se estiver muito fácil, a gente só... não, mas se eu falar isso, ninguém aqui vai falar. Tá tudo sob controle aí? Professor, só para ver se eu entendi, eu estou sem silêncio porque eu estou prestando muita atenção. Muito bem. Então, basicamente, assim, de maneira bem grosseira, de novo, bem grosseira, a gente vai fazer um somatório, tipo, de vários resultados que seriam uma função gaussiana com um H definido, né? Como se fosse uma covariância fake aí, porque ele é um parâmetro. É basicamente isso. Até agora você falou tudo certo, exatamente. Okay. É uma somatória e divide por N no final, tá? É uma média. Mas você falou certinho, é isso aí. Não é uma média porque isso aqui não são números, são funções, né? Na hora que você vai calcular de verdade no computador, você faz uma média e pronto. Mas no mundo abstrato matemático, é uma mistura de funções. Porque é como se fosse uma média, mas é uma média de funções, tá? Mas é isso aí, você falou certinho. Então, por exemplo, o D vetor 2 seria esse aqui. O D vetor N seria esse aqui. Esse D I qualquer aqui, ele é uma extração, ele é um vetor coluna que saiu da matriz de dados. Dataset. Professor, Fale. é tipo perguntar assim, se eu pegar cada uma das colunas de D e isso for um ponto que vira uma gaussiana de gordureza H, aí qual que é o valor em X da soma de tudo isso? Exatamente, cara. Você entendeu o espírito da coisa. Que o que você falou é isso, só que mais dimensional. Daqui a pouco eu vou desenhar isso. Eu vou desenhar agora, então. Vamos lá. Então, imagina que fosse uma coisa assim, ó. Vou fazer 2D só para facilitar nosso entendimento, tá? X1 e X2. Só para ficar parecido com o trabalho. Aliás, depois eu queria falar do trabalho, tá na hora de mandar um deadline para vocês se mexer. Vou botar as observações aqui, ó. Tum, 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 tá bom? Beleza. Agora vamos focar em um pontinho. O senhor I da vez, o N-1, vai. O penúltimo é esse aqui, tá bom? Pode ser esse aqui, o penúltimo? Esse é o senhor N-1. O penúltimo. E o que está acontecendo aqui? A gente vai pegar esse cara aqui. Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom. Ih, começou a ficar lento. Tá tudo bem aí ainda? Tá bom. Aqui Dei zoom.
Vou dar um zoom nele, tá lá o pontinho, certo? Sozinho, sem ninguém. Tem um aqui em cima, e dois aqui, parece estrela, né? Um aqui e outro aqui, pronto. Dei um zoom. Para ficar didático, ó. Para não dizer que você não está entendendo. Pronto. Parece um pirulito. Zoom. Aí você deu o zoom. O que vai acontecer aqui, ó? A gente vai centrar. Quando o Gzinho dele vai ser... Vai estar aqui o X1, ele é o senhor N-1, né? E aqui o X2 dele, N-1. É o valor aqui e aqui, certo? E aí nós vamos botar uma gaussianinha em volta dele, com gordureza H1, não precisa ser igual, tá? A gordureza. Deixa eu mostrar aqui na matriz de novo. A gordureza H1 não precisa ser igual a H2. O que eu mandei botar tudo zero é nas covariâncias, porque eu quero uma coisa circular, bonitinha, ou elipsoide bonitinha, nada de ficar girando para um lado para o outro. É uma elipsezinha bonita. Se H1 for igualzinho a H2, que é igualzinho a H3, vira círculo, mas beleza. Aí, nós vamos botar um negócio assim, uma gaussianinha aqui, ó. Deixa eu botar de outra, dessa por aqui. Uma gaussianinha assim, ó. Tá bom? Uma gaussianinha sentada aqui no meio, com essa gordureza de assim, com essa gordureza de assim, tudo zero de covariância, então vai ficar elipse bonito mesmo, sem entortar, e pronto. É exatamente a mesma ideia que isso, tá vendo? Eu falei isso várias vezes, mas é porque eu quero que você veja que é a mesma coisa. Só que aqui, como era unidimensional, era fácil de entender. Tinha um pontinho aqui, fazia uma gaussianinha e pronto. Certo? Aqui não. Aqui fica um trequinho desse. Só que do mesmo jeito que o senhor N-1 ganhou um desse, agora eu vou fazer bonito aqui, ó. Do mesmo jeito que o senhor N-1 ganhou uma dessa, o senhor N também ganhou, o senhor J também ganhou, o senhor K ganhou, não, K não, o senhor, sei lá quem mais ganhou também. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então agora vai ficar assim, ó. Vou fazer de outra cor só para não confundir. Aí esse aqui também é. Esse aqui também é. Pô, cara, os caras falando que eu não sou didático, meu, eu não consigo arrumar mais cor que isso. O outro aqui, um laranjinha. Opa, passou por cima do senhor. Sacou? Cada um desses vai ter uma gaussianinha própria, cobrindo todo o espectro do arco-íris aqui. O negócio é GPTI++. Tem todos os arco-íris aqui, tem tudo. Tá vendo? Só que a hora que você somar e tirar a média de todo, fazer a mistura de todas essas, o que vai dar no final é um treco de uma cor só, que somos todos nós, não é mesmo? Quando você mistura toda a variedade humana, fica assim, ó. Olha que bonito que eu vou fazer em azul. Fica um negócio assim. Fica parecendo um terreno. Ele une as gaussianas e forma meio que um mapa de calor gigante? Ou não tem nada a ver? Exatamente. Não, tem tudo a ver. Une as gaussianas, ele soma, né? Faz a mistura. Não é legal? Exatamente igual você fez aqui, cara. Olha, esse gráfico azul aqui que eu fiz é a mesma ideia, só que aqui parece um pouco mais complexo, mais data-driven. E aqui, amiguinhos, eu não consigo estressar mais, estressar no sentido de stress, não consigo enfatizar mais. Isso aqui é data-driven. Sacou? Data-driven. Não precisou falar que, ó, vamos supor que é uma distribuição de fulano de tal. Não, é data-driven. Lógico, só dá para fazer isso quando tem bastante data, né? Quando você tem um ponto aqui, um aqui, um aqui, já não dá mais para fazer, que não fica tão bonito. Não é legal? Não é um negócio bonito? Olha só como ficou bonito, tudo colorido. E no final, você tem um treco assim, ó. Então, aí depois os pontos podem até desaparecer e você tem um terreninho, uma figura, uma imagem. O que é uma imagem?
uma imagem que você tira uma foto, aliás, eu acho que eu falei em algum lugar isso, talvez no primeiro dia de aula. Quando você pega a sua câmera de não sei quantos mil megapixels, 6 zilhões de megapixels, puf, você tira uma foto, o que você faz? Você abre o sensor para o mundo, os fotãozinhos vêm do universo, impressiona, colide lá com os sensorzinhos da sua câmera megapixel, do seu iPhone 37 aí, que eu nem sei que número que tá já, e aí a quantidade de eletricidade, blá, 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 forma a imagem pelos tons de cinza, vai. Isso não é bem assim, porque quando é colorido tem mais de um receptor, mas vamos fazer de conta que a sua câmera, apesar de você ter pago uma fortuna e dormido na fila, a sua câmera é preta e branca, pronto. Aí você tem níveis de cinza. O que é uma imagem? Nada mais é do que um heatmap, onde os tons de gray, os grayscale da imagem, tá tudo pixelizado aqui, eu vou fazer sua câmera tosca de super megapixels, faz de conta que isso aqui são super megapixels. Cada quadradinho desse tem um valor, e você forma uma imagem, certo? Tudo bem? Isso aqui é um heatmap, é uma densidade não é de probabilidade, porque é uma densidade de fótons, é uma densidade de fótons de luz que chegou numa placa ou num negócio que formou a imagem, que foi digitalizado depois, mas é isso. E aí vai ficar bonito assim no final. Sei lá, estou tentando reproduzir como ficaria no final, assim, tá bom? Não é legal? E aí você fala, nossa, essa é a minha distribuição. Vai lá, me arruma uma função x1, x2, com expressãozinha que consegue modelar um treco desse. Duvido. Porque é um negócio totalmente data-driven, totalmente big data, totalmente com cara de coisa nenhuma. Mas para nós, hoje em dia, isso não é impedimento. Porque você simplesmente o kernel pronto. Fala. Para eu mudar esse heatmap, esse negócio de densidade para, sei lá, outras formas, eu mudaria o H, basicamente. O Hzão. Peraí. Sim e não, peraí. Eu acho que eu entendi a ideia que você quer pôr, mas deixa eu ser preciso. Não. Se você mudar o H, você está dizendo que é como se o blur... Vou fazer um outro com H grande, tá? É o grau de desfoque. O grau de contaminação de um com o outro ficaria maior. Então, imagina um H grande, ficaria assim, ó. Entendeu? Ficaria esquisitinho assim. Agora, vamos imaginar um H pequeno. Um H pequeno. Ridiculamente, assim, não faça isso pequeno, sabe? Um H erradamente pequeno, mas só ficaria assim, ó. Deixa eu ver, ó. Mas eu vou pegar aqui. Você faria um negócio overfitting, né? Super mega isso. Seria um negócio super overfit. Seria assim, uma montanha aqui, uma aqui, que ficaria só nos dados mesmo, sem considerar a vizinhança, nem nada. Então, isso aqui tá errado total, né? Esse aqui seria H muito pequeno, muito pequeno. Então você não muda necessariamente o formato das regiões, até porque não faz sentido sair de um círculo, mas você muda o tamanho, a distância, essas coisas. Exatamente. Por isso que eu disse que você estava certo e errado ao mesmo tempo. Então você muda o formato? Sim, isso aqui mudou o formato, ficou bem diferente. Mas o formato global da coisa, não, você não muda. Você só mudaria com outros dados. Se aparecer mais dados aqui, esse negócio faz assim, entendeu? Entendi. A minha pergunta foi mais no nível de, sabe o colorido, o rosa, vermelho, em vez de ele formar, sei lá, círculos, ele formaria triângulos por algum motivo. Tá. Entendi. Se você não... Então, peraí. Existem outras opções de kernel. O kernel, a gente está usando o kernel gaussiano. Porque é o mais simples, é o que está na mão e tal. Mas existem outros kernels. Inclusive, você pode gerar coisas nada a ver. Vamos supor, só para ilustração, que você resolveu fazer um kernel estrelar, tá bom? Sei lá por que você resolveu fazer isso. Pode fazer isso? Pode. Se os parâmetros forem bem escolhidos, o grosso da resposta vai ficar igual, mas aqui vai ficar umas pontas nada a ver, assim, sabe? Entendi. Mas não, o grosso da resposta seria igual. Eu sou uma pessoa que, assim, na minha vida prática aqui, eu não vou afirmar academicamente, porque eu não li os papers sobre isso a fundo, não é minha especialidade, eu sei que tem gente que faz isso da vida, mas, uma vez reconhecido o trabalho dos outros, deixa eu dizer a minha opinião da minha prática. Minha prática não faz diferença quase nenhuma quando você muda os kernels. Então, quando eu vou na tese do cara machine learning, e ele fica lá
elocubrando e falando que usou a RBF isso ou aquilo outro, eu falo, amigo, tem certeza que faz diferença? Eu sou uma pessoa que acha, baseada em experiência, não em achismo, mas também não é a última palavra em ciência, né, acadêmica. Eu acho que essas coisas não fazem suficientemente diferença para você ficar pensando em outros. Mete bronca na gaussiana logo e pronto. Salvo casos específicos. Por exemplo, um caso específico. Se você estiver lidando, um caso específico mesmo, foi até o trabalho de iniciação de um aluninho da matemática que apresentou outro dia lá na Semana da Matemática. Suponha que você esteja trabalhando num negócio que a gente chama de espaço simplex. Agora é parênteses total, hein? Abriu parênteses, espaço simplex. Eu não vou parar de gravar, porque espaço simplex é um espaço tal que a somatória dos valores tem que dar 1 no final. Tipo porcentagem, sabe? Imagina que você esteja trabalhando com dados que vivem no mundo das porcentagens. O mundo das porcentagens não vai de menos infinito até mais infinito. Concorda? O mundo das porcentagens ele vai de 0 até 1. Ou de 0 a 100%. Então, ele não é um espaço infinito para os dois lados. Ele é um espaço finito para os dois lados. E aí, botar a gaussiana aqui assim, não vale. Dá problema, não está certo. E aí tem toda uma matemática por trás. Então, nesses casos específicos, onde você sabe o que está fazendo, aí você troca a gaussiana por outra coisa mais apropriada para este mundo. É como se você falasse assim. Ou por exemplo, quando você estiver tratando do relógio, dados espaciais, tá? Onde o que importa são as direções. O pessoal de geologia usa bastante isso, o pessoal de geocoisas. Onde você tem direções. Do relógio não é no sentido de módulo que vocês fizeram comigo de matemática discreta, não, mas no relógio no sentido de que o que importa são as direções. Mas quantas voltas você der. Então você tem só 2π para trabalhar. Nesse mundo aqui, a gaussiana também não presta. Por quê? Porque depois que chegou em 2π, tudo cicla de novo. Não é para ir de menos infinito a mais infinito. O que é um negócio num mundo assim, que é de, sei lá, de 0 a 2π, uma gaussiana aqui, assim. Uma gaussiana aqui, ela tem que continuar do outro lado, entendeu? E aí, se você estiver trabalhando nesses tipos de dados específicos, você tem que achar quem é a gaussiana desse seu mundo. Mas tirando esses casos específicos, onde você sabe o que você está fazendo por motivos específicos, tirando esses casos, eu não vejo nenhum motivo para usar outra coisa não gaussiana igual essa que nós estamos fazendo aqui agora. Tá bom? Certíssimo. Então tá. Já esqueci onde eu estava. Então a gente estava... Ixi, nem terminei essa expressão ainda. Posso voltar aqui? Alguma interrupção benigna? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Senão eu vou voltar aqui. Não, não quer. Beleza. E também acabou meu espaço de lousa aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Salvar. E agora eu vou salvar com outro nome. Parte 2. Minha lousa infinita tem espaço finito. E vamos apagar tudo e vamos continuar aqui. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí? Tudo bem aí? Sim. Então vamos lá. Então, eu tinha um F, tinha um vetor de entrada k-dimensional, que tinha uns datasets e que tinha um parâmetrozinho H, que era feito de uma soma de gaussianinhas, também n k-dimensionais, eu chamo de n-dimensional, mas aqui no nosso exemplo é k-dimensionais. E nesse caso aqui era vetor, e tinha um vetor coluna extraído da matriz de dados, o H era o mesmo, e aí tudo isso dividido por n. E aí a gente expandiu isso aqui como g de x de d1, h mais 3 pontinhos, até chegar no penúltimo, né, que foi o exemplo que eu quis pegar. Vou pegar vou mudar. Esse aqui vai ser o dn, esse vai ser o h, tudo isso dividido por n. E aí eu vou pegar um qualquer aqui do meio, tá bom? Vou pegar você aqui, ó. Vou pegar o J não pode, porque o Jésimo, pronto, vou pegar o Jésimo, tá bom? O G, Jésimo é... Isso aqui, para quem implementou na aula passada, implementou a gaussiana genérica, isso aqui vai ser moleza, tá? Porque a sua função era genérica. Recebia qualquer um aqui, recebia qualquer um aqui, então você simplesmente vai dar uma bisuradinha nela, igual você fez no caso unidimensional. Então vamos lá.
Aí esse cara aqui é o DJ, é o senhorzinho J do meu vetor, porque é um vetor coluna de mesmo. E a matrizinha H. Isso aqui, só para esclarecer, vou botar no cantinho, é um negócio x1 até xk, k por uma coluna. Esse aqui é um negócio x1, senhorzinho J, até xk, senhorzinho J. Também é k por 1. E esse aqui é um negócio h1 até chegar em hk quadrado, o resto é tudo 0, 0, também é k por k. Beleza? Volta aqui. Então, vai ser aquela fórmula que a gente já está começando a decorar, né? Nem precisava, mas raiz do det do h, que é sempre igual. Acho que é raiz, hein? Tinha uma raiz aqui em algum lugar. Acho que tinha raiz aqui. Acho que na outra fórmula eu fiz errado. Exponencial de menos meio de... Então, x vetor menos o dj da vez vetor, transposto para dar certo, h menos 1, que vai ser sempre a mesma, que vai ser, é só calcular uma vez, não precisa ficar... Pelo amor de Deus, hein? Não vai me implementar um negócio que calcula isso aqui N vezes em vez de uma vez só, senão eu revogo o seu título de bacharel em ciência de computação e afins, pelo amor de Deus. Isso, pronto. E aí, pronto. E é isso que vai ser, que você já tinha implementado, e no final isso aqui dá um número, por exemplo, 35,71. Sempre positivo, né? Não esquece que entra RK, sai R+. G é assim, tá bom? RK é o input, é a entrada da função. O resto é parâmetro, mas também é input da função, para confundir matemática com computação. Bom, e aí no final dá um numerinho, puf. E aí para o senhorzinho DJ. Para o senhorzinho DJ mais 1, vai dar 37,1. Para o senhorzinho DJ mais 2, vai dar 437,1.5, sei lá. E assim sucessivamente, tá bom? E aí, no final, você vai montar isso aqui. Vamos chegar nos finalmente logo para a gente fazer programação, que a galera não aguenta mais lousa. Vai programar uma coisa, vai ficar assim em 2D. Então, tinha seus potinhos jogados lá. Quanto vale a função neste lugar aqui, ó? Nesse lugar de fala, para ficar moderno. x1 estrela, x2 estrela. Nessa posição aqui, ó, puf. Pô, professor, mas não tem nenhum ponto aí. É exatamente por isso que eu peguei essa, para ver se você está confuso ou se você está entendendo. Quanto vale minha função nesse lugar de fala aqui, hein? Talk to me, vamos ver se vocês estão entendendo. Pô, professor, mas não tem nenhum ponto aqui, exatamente. Então, nesse ponto, ele vai sentir, olha que bonito, ele vai sentir a influência do campo que vem daqui, que vem daqui, vai sentir de todo mundo. Tá bom, esse cara aqui, até chegar aqui, eu acho que a informação propagada dele até aqui não vai dar nada, certo? Vai dar 0, pode ficar tranquilo que não vai dar nada. E desse aqui também, ou um pouco menos. Agora, esse aqui, talvez esse aqui já influencia um pouco mais. Percebe que é todo mundo mandando suas vibrações positivas, de energia positiva, quântica, coach quântico, para este ponto aqui? É outra forma de pensar o mesmo problema. Este ponto aqui, que está nessa coordenada, coordenada qualquer, x1 estrela, sei lá, 30, eu sempre ponho os mesmos números, 15,8 e menos 71,7. Nessa coordenada aqui, este ponto está sentindo a influência de todos os seus outros pontos. E sentindo a influência como? Ele está sentindo a influência assim, ó. Ai, caramba, já esqueci qual era a cor que eu usei. Peraí. Azul mesmo. Ele está sentindo a influência como? Assim, ó.
G na posição 15,8 menos 71,7 de D1 vetor H mais G de 15,8 menos 71,7 D2. Ai, eu zoei a anotação aqui. Não sou um cara muito bom de anotação. E assim vai indo, puf, 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 até chegar na última influência de todos, o G, blá, 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 blá. E aí, todo mundo dividido por N. Esse que é o valor da função neste pontinho. Ele está levando em conta, neste ponto específico, nada a ver, que eu tirei da minha cabeça, x1 estrela, x2 estrela, tirei da cabeça, tá? Esse ponto que vale 15,8 e menos 71,7, neste ponto aqui, nesse ponto, Y é a influência de todos os neurônios. Eita, nós lá vamos nos caras com essas conversas de deep learning, só para ficar chique, botar chantilly. Mas é mais ou menos a influência ponderada de todas as entradas. Tá bom, pode ser desse jeito, pode, também não está errado. Nesse ponto Y, a influência dos dados de aprendizado, dos dados de treino, para usar linguajar chique, para meu salário dobrar. Você usa termos corretos, seu salário dobra. Olha que legal. Nesse ponto Y, é a influência de NGzinhos, pesada, entre aspas, por quão longe, também, entre aspas, cada um deles estava do ponto estrela. Pô, cara, eu não sei mais como falar a mesma coisa com palavras diferentes. Eu tentei de tudo. Eu preciso agora de feedback. Tá dando para compreender? Eu repito de novo, mas de formas diferentes eu não consigo mais. Ping. Entendi. Então tá bom. Mesma coisa que eu fiz nesse ponto rosa, eu poderia fazer nesse outro ponto aqui. Amarelo. Puf, qual é a influência de todo mundo aqui? Qual é a influência de todo mundo aqui? Qual é a influência de todo mundo aqui? Então, o que você vai fazer na prática? Agora vamos falar de prática, vai, chega de... O que você vai fazer na prática para a gente poder ver acontecer nos dados que a gente já tinha? Vamos falar de dados que a gente já tinha para não ficar muita novidade, que eram 2Ds. A gente tinha os dados de olhar, lembra? XY Isso aí é conectando com aulas muito passadas. Você tinha lá o eye track, o negócio que capturou o olhar, e aí a pessoa ia lá com os potinhos e fazia aquela brincadeira com os potinhos, e aí a gente viu uma concentração de pontos aqui. Tinha tudo quanto é lugar, né? E aqui. Mas aqui era onde estava mais concentrado. Lembrando que isso aqui tinha a ver com uma pessoinha. Aqui era um potinho certo, lembra? Tinha os potinhos outros aqui. E a gente. Mas, em princípio, o que nós estamos fazendo hoje não precisa ter a ver com a aplicação concreta que nós andamos trabalhando. Isso aqui é só para vocês lembrarem de onde vieram esses dados. Então, pum, você lembra disso aqui? Sim. Agora vamos fazer de verdade. O que você tem que fazer? Você tem que criar um grid tão fino quanto você queira e aguente. Seu computador pode não aguentar um grid. E aí agora eu vou fazer quadriculado por motivos didáticos, mas depois eu tiro, porque senão não tem cabimento. Um grid, tá bom? Eu não vou fazer tudo até o fim, obviamente, porque senão os caras vão pôr em velocidade 8 em casa depois. Tá vendo o grid aqui? Grid. Tudo. Faz de conta que eu fiz em tudo. E para cada ponto deste grid, de um por um, num for duplo encaixado, um for e outro for,
vai percorrer a matriz e vai fazer isso aqui. Para cada ponto, esse aqui, ó, esse, eu vou fazer o que eu te falei aqui em cima, calcular a influência de todos os pontos experimentais reais, que são esses azuis aqui, neste ponto. E aí depois neste, e aí depois neste, e aí depois neste, e aí depois neste. Às vezes vai dar sorte ou azar de você ter colocado o grid, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, você vai ter colocado o grid exatamente em cima de um ponto, sabe? Se tiver um monte de pontos big data mesmo, é capaz do seu grid acontecer isso sem querer. Então, quando acontecer isso sem querer, puf, e for a vez desse cara aqui, ó, no seu for duplo encaixado, que está percorrendo o grid, quando chegar a vez desse cara aqui, a pessoa que mais vai apitar, o pontinho experimental que mais vai apitar vai ser o cara que está justamente aqui, né? Porque a diferença dele, a distância do ponto do grid para o ponto experimental vai ser quase zero, se não for zero. E aí esse negócio vai explodir. Vai crescer bastante. Então, vai ser de maior influência, claro, né? Pense nesse modelinho de influência que a gente acabou de falar. O ponto aqui, não tinha ninguém perto, beleza, ia ter que maneirar a influência de todo mundo. Mas quando você estiver perguntando aqui, exatamente em cima de um cara que já existe, bom, aí a influência dele é máxima nesse ponto do espaço, né? Faz sentido ou não? Faz sim. Então, você vai fazendo blá, 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 e aí grid, e no final você vai ter uma matriz, por exemplo, aqui agora, o último que eu vou fazer, tá? Eu acho que deu para entender a moral da história. Para não ficar muito chato também. Ah, não, peraí, ele é roxo. O último que eu vou fazer é esse aqui. E aí o grid estava aqui. Chegou a vez desse cara aqui, no for duplo amarelo. Chegou a vez desse cara aqui. Ele vai saber qual é ele vai fazer G, esse ponto aqui. D1. Não vou nem pôr o H mais, tá? Não, vou pôr sim, senão H mais G nesse ponto aí, D2, que é mais, e assim vai indo até chegar no último ponto de todos, quer dizer, na última observação de todos, porque o ponto aqui é sempre o mesmo, é este ponto aqui, é esse ponto aqui que nós estamos fazendo, o último que é o DN, H, tudo isso. Pronto. Essa vai ser a influência de todo mundo neste ponto do grid aqui, e assim sucessivamente para todos os pontos do campo. Olha que legal, do grid, do espaço. E quando você terminar isso, essa matriz que calculou a F em todos os pontos será a nossa função de densidade de probabilidade FDP 2D nesse exemplo. Senhor, mas e se fosse 50D? Se fosse 50D, você estava perdido. Porque não dá para fazer 50 for encaixado. Alguém já brincou com isso? Você já fez alguma coisa que não fosse só para ganhar nota? Fez aquele exercíciozinho básico de até quanto o pitão aguenta? Quantos for encaixados você consegue colocar? 8? 20? Você nunca brincou no seu notebook? Você fez, eu imagino que você tenha feito o OCD para alguém aí. E essas coisas a gente faz, a gente brinca em OCD, né? Põe uns for encaixados para ver se o processador aguenta. Quantos você já fez aí? Se você fizer 80, ele vai abrir o bico, não tenho certeza, porque fica muito dimensional. Então, quando a dimensão vai aumentando, é a hora das crianças saírem e os profissionais entrarem. Precisa pensar muito mais em como fazer. Mas não precisamos também surtar aqui, mesmo porque existe pacote para fazer todas essas coisas, a gente não vai... Mas esse 2D eu quero que faça na mão. 2D eu quero que faça na mão você mesmo, uma vez na vida. Faz isso aqui que eu estou te falando, é um negócio relativamente simples. Se você vai mesmo se formar em computação, isso aqui tinha que ser de boas. Computação, coisa do tipo, tem que ser de boas. É um for duplo que vai andando. Se você que está aí assistindo em casa hoje ou no futuro não fez a implementação, aí, claro, vai ficar mais difícil. Não tem como fazer o que eu estou falando hoje sem ter a G na mão. Então, primeiro tem que ter a G na mão. Tem a G na mão? Fez na última aula, testou, viu que está certo? Agora mistura suas Gzinhas numa grande F, usando os nossos dados de eye tracking como exemplo, só porque eles são legais e são reais e tal, e só por isso. Mas podia ser simulado, no futuro nós vamos fazer simulado também. Deu para entender, minha gente, o que eu quero de vocês a partir de agora?
Professor, Diga. o grid que você fala seria tipo uma matriz em que as linhas vão de 0 a 1, as colunas de 0 a 1, igual o exemplo do eye tracking, com os valores de 0 a 1 equidistantes entre eles. Seria isso? Seria isso quando você está facilitando a vida. Não precisaria ser isso, tá? Porque um grid, eu não vou pedir para vocês fazerem mega genérico. Mas se fosse genérico, entraria... como é que você faz um negócio desse? Você precisa dizer x1, x2. Você precisa falar onde começa e onde termina, não tem jeito, né? A, B, C, D, não dá para fazer o grid infinito, certo? Então você tem que falar, usuário, onde é que é para eu fazer? Aqui, amigo. Aí ele fala, alguém tem que te falar quais são os limites do grid, né? Porque você não vai fazer infinito. Então, quais os limites do grid? Do grid. E, primeira coisa. Segunda coisa, qual o espaçamento? Qual o espaçamento? Nós, humanos normais, fazemos igualmente espaçado, né? Uma pessoa normal chegaria e falaria assim, eu quero, sei lá, do A até B e me põe aí uns, sei lá, 100 pontos. Não pode ser 97? Pode, professor. Mas, pessoas neurotípicas aqui do nosso convívio costumam gostar de números redondos. Então, você tem 100 pontos de assim e 100 pontos de assim. Mas por quê? Quem falou que é quadrado? Não precisa ser quadrado. Eu não disse que A e B era igual a C e D. Mas só para ficar redondo, entendeu? Entendeu? Sem o presencial não dá para saber se a piada colou ou não. Se bem que eu vi a cara das pessoas e só eu dava risada mesmo assim. Então, mas você entendeu? Ficou redondo. Enfim, você faz esse retângulo aqui ficar redondo. Fazer o grid aqui com numerinhos redondos e igualmente espaçados. Então, você vai enfiar 100 pontos aqui. Você vai calcular qual que tem que ser o deltinha aqui. Qual que tem que ser o deltinha para dar 100 pontos. Esse delta 1. E qual que tem que ser o delta 2 aqui para dar 100 pontos também. Não precisa ser igual, porque pode ser que aqui seja, sei lá, vai do 200 até o 300, e aqui vai do 2 até o 103. Pronto. Já quebrava as pernas. Mas aí você se vira aí qual que é o delta que tem que fazer para ficar bonitinho e retangulinho bonito. Beleza. Em geral. E aí, em geral, ficaria assim. Se você põe um delta muito pequeno, isso aqui vai ficando... né? Porque, pensa na sua matriz. Qual vai ser o tamanho da matriz? 100 por 100 nesse caso. Se você fala, não, 100% tá ruim, vou fazer 1000 por 1000, aí já começa, né? E assim vai ficando uma matriz monstruosa. Mas vai ficando cada vez mais fininho. Isso que eu estou falando é que os mundanos fazem. Se fosse um negócio profissional mesmo, nervoso, onde você nem falou quais são os limites e nem falou... O que você faria? Você definiria os limites, não precisa fazer isso, tá, gente? Não precisa fazer isso. Você definiria os limites em função do último. Você olharia quem é o último aqui, 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 faria um tanto a mais de segurança, né? Um tanto aqui de segurança, e aí definiria seu espaço aqui, aqui não, né? Você não vai integrar de menos infinito a mais infinito. E aí... você faria de tal forma que, isso é uma coisa super interessante, moderna, poderosa, que nós não vamos abordar aqui, você faria os grids de tamanho variável dependendo da esparsidade dos dados. Olha só, aqui tem um monte de gente, faz um gridinho. Aqui tem só pouca gente, faz um gridão. Isso é legal. Ele decide dinamicamente como que o grid... Mas isso é muita coisa, muita areia para o nosso caminhãozinho, não é mesmo? Esse seria uma coisa pronta. Fala. Um grid não igualmente distribuído não atrapalha? Eu achava que atrapalhava. Não, pensa assim. Imagina um grid, nesse exemplo que eu estou na tela, igualmente espaçado. Tá vendo? Olha quanto tempo você não ia perder aqui, onde não tem nada de interessante acontecendo. Real, faz sentido. Então, as pessoas que manjam, fazem um negócio que tem a ver com important sampling, é o nome do... Important sampling não é exatamente isso que eu estou falando, mas a ideia por trás é, quando você precisa de mais resolução, porque tem mais gente, você
Quando você precisa de menos resolução, você faz. Mas isso é só uma ideia, só para você saber que existe, eu não quero complicar a cabeça de ninguém, tá bom? Mas então esse negócio de, mas não complica a vida? Sim, complica a vida. E a vida é complicada, então às vezes precisa complicar. Mas não é o nosso caso hoje, tá bom? Nosso caso hoje é o simples, totalmente espaçado, e aí você vai lá e para cada um desses pontinhos aqui, você vai calcular o valor da sua mistura F, que é feita de um monte de G, tá bom? Para cada um desses pontinhos. E quando terminar, você vai ter a PDF 2D do negócio, nos dados que a gente está usando. Aí o coleguinha falou, então é só para meter um -1? Sim. Eu quis falar genérico primeiro, para você não achar que... É porque no nosso caso específico, dos dados que a gente está trabalhando, a gente sabe que ia de 0 até 100, ou 0 até 1, e de 0 até 1. Então você se deu benzão, porque você está num problema cujo espaço de integração não, cujo espaço de trabalho aqui, ele é finito e conhecido. Tem boundaries, tem limites, tá bom? Então, no caso que a gente está fazendo aqui, como exemplo, para facilitar a vida, inclusive, tudo pensado antes da disciplina começar, para facilitar a sua vida e focar no entendimento e não nos detalhes, já vai estar redondo para você. Mas genericamente, não. Genericamente, você tem que definir uma região. E, em geral, você define perto de onde está a ação. Porque, afinal, se os dados forem esses, eu sei lá o que acontece aqui. Tudo bem? Tudo certo. Aliás, só um parênteses para o colega que falou isso, esse é um dos problemas de estatística de extremos, né? Quando você tem, que nem seguro, insurance, terremoto, cometa, meteoros que vai destruir a Terra, sabe essas coisas? Que são eventos extremos, global warming, não, isso já não é mais evento extremo, mas é porque quando você está mexendo com eventos extremos, você está lidando com coisas nessa ponta. Alinhamento de blast também é evento extremo. Você está mexendo com coisas na ponta, e não no polo. E aí você tem que adivinhar sobre coisas que, na verdade, você não viu ainda. E você vai ajustar em aprender. O que você aprendeu aqui não serve muito para essa região, mas tá bom, vai, só um parênteses, só para animar, galera. Vamos voltar no feijão com arroz. Deu para entender o que eu quero de vocês agora? Deu sim, deu sim. Então eu vou parar a gravação e a gente pode discutir mais, tá bom? Parar a apresentação não, parar a gravação. Interromper a gravação. Tem certeza?